ela tocou, ela foi curada. Aí Jesus, consciente daquilo que lhe acontecera, ele falou assim: quem me tocou? Aí alguém pode dizer assim: mas ele era Deus, mas ele também era ser humano. E todo ser humano não sabe de tudo. O ser humano não sabe de todas as coisas. E Jesus também não sabia de tudo. E Jesus falou assim: quem me tocou? Ele não estava fazendo aquilo para testar o discípulo. Ele falou aquilo porque ele não sabia mesmo quem tinha tocado nele. E Pedrão, muito impossível, Pedrão sempre era o primeiro a falar e falava demais. E aqui eu quero falar algo para você: não fale muito, porque quem abre muitos lábios tem revelação. Seja mais comedido nas suas palavras. Pedrão foi e falou para Jesus: mestre, mas a multidão te apega e tu dizes: quem me tocou? E ele disse assim: alguém me tocou porque de mim saiu virtude.